Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do Lusitano de Évora Futebol Clube do Porto, o primeiro jogo na Taça de Portugal, nesta edição, vitória por 6-0, com 2 golos de Aboubakar, Marcano, Otávio e depois Galeno e Hernani, com um golo, diga-se já agora, espetacular, a fechar a contagem. Dragão 27, o que é que te pareceu este primeiro jogo na Taça de Portugal? Com algumas mexidas no 11 No também, não é? 11 também. Naturalmente. Dragão Autêntico 8. O Futebol Clube do Porto entrou com tudo, não é? Entrou com tudo Entrou porque mesmo. entrou mesmo a equipa a Porto, entrou a equipa a Sérgio e curiosamente muitas vezes acontece isso nos jogos em que é suposto as equipas jogarem contra alguém, contra um oponente mais fraco, facilitarem um bocadinho, mas o Futebol Clube do Porto entrou não usando o plantel principal, ou melhor, não usando a equipa principal que tem usado no campeonato, mas usou uma equipa muito boa mesmo assim. Basta ver isto: meio campo com André, Otávio e Oliver, um meio campo de luxo. E depois na frente, Hernani, Brahimi e Aboubakar. Isto diz tudo. E portanto o Futebol do Porto entrou com o melhor plantel disponível para este jogo, digamos assim, com grande intensidade, criando imensas oportunidades, com muitos falhanços. Estávamos até a ver que parece que ia surgir alguma dificuldade porque o tempo ia Para abrir o para marcador abrir o foi marcador, complicado ainda. mas não é por Não demorou acaso, muito tempo, não mas foi demorou muito tempo, mas complicado. não é por acaso também que a determinada altura há ali duas mudanças cirúrgicas importantes. No caso do Ricardo, passou para o lado direito e o Dalot para o lado esquerdo, Sim. com mais acerto, O e o Ricardo estava Brahimi com algumas dificuldades do lado do lado esquerdo. esquerdo e o Notava-se isso. Brahimi pelo meio, que também vai fazer rupturas, vai causar ruptura ali no meio da defesa, e depois aparece o Aboubakar, resolve, abre a chave do jogo, não abre a porta, e a partir daí tudo está facilitado. Eu acho que foi de facto um excelente 11 para começar esta análise. Acho que se pode começar no 11 e acho que foi uma excelente mensagem até. Acho que passa, mais que tudo, Indiscutivelmente. passa uma mensagem de não facilitismo, de facto, e o Porto quer ganhar a Taça de Portugal. Eu recordo, o Porto já não ganha a Taça de Portugal desde a época do André Vilas-Boas, portanto já lá vão uns aninhos e o Porto naturalmente tem que conquistar esta taça também o mais rapidamente possível. O mais perto que tivemos foi há 2 anos naquela final com o Braga. E acho que foi uma mensagem muito bem passada, precisamente pelo 11 que o Porto apresentou. Eu gostei muito de ver o Diogo Dalot, porque de facto é uma jovem promessa excelente, acho que fez um excelente jogo. E mesmo a defesa, tu referiste aí, o Porto acaba também por jogar com o Marcano, que é o seu capitão, e o Ricardo Pereira, que são dois titulares quase indiscutíveis. Só manifesta aqui alguma perplexidade com o caso, sobretudo do Maxi Pereira. O Laiuna até tem entrado. Eu acho que há ali alguma coisa com o Maxi Pereira. Porventura, o Sérgio Conceição terá um A bocadinho não ser que ele como tenha por chegado escrito. também tarde, É não é? verdade que ele veio da Veio da seleção, é verdade seleção. que não é um jogador que está aí para novo e que veio de jogos muito longe na América do Sul com a sua seleção Vamos Uruguai. ver, eventualmente até o Sérgio nos poderá surpreender e sei lá se ele até não joga no Leipzig, Pode, não pode, é? Quer dizer, embora pode, não pode seja muito fazer provável, isso, mas pode fazer isso perfeitamente. Mas não sei, mesmo assim é um jogador que tem poucos minutos e surpreendeu-me nem ter sido sequer convocado. Depois, de facto, eu acho que o Porto entra com tudo, uma pressão altíssima. O Lusitano reduziu-se muitas vezes, nem foi ao seu meio campo, foi à sua área. a sua área. E o Porto foi tentar, foi tiro ao meio, foi tiro ao lado, até ao Abacar abrir o marcador, porque de facto é aquele jogador que muitas vezes, se não é ele, a equipa até podia ter intranquilizado e o Lusitano ganhado confiança e tornar-se um jogo mais complicado. Portanto, acho que foi muito bom. Só acho que houve aqui um jogador que não aproveitou muito bem a sua oportunidade, que foi o Oliver Torres. Foi o jogador que eu menos gostei de ver este jogo. É Sim, verdade que o Hernani teve altos e baixos também, mas o Oliver foi um jogador pouco intenso, pouco agressivo e pouco agressivo também, sobretudo
no último terço, que é de onde é suposto ele ser mais forte, é um jogador que eu olho para ele e mesmo os adversários, pá, não mete grande medo. Eu acho que é um bocadinho assim que se olha para ele. Viu-se o melhor momento do Oliver Torres foi, digamos, na segunda metade da segunda parte, porque a equipa adversária também estava cansada. Ele aí foi um distribuidor de jogo. Foi, Sim, ele é muito assertivo no passe, sempre, passos longos e tudo, mas acho um jogador que também não esteve brilhante na primeira parte, mas que foi crescendo ao longo do jogo, foi o Otávio. Também, é foi verdade, o Otávio. É verdade. O Otávio é daqueles jogadores que também precisa de horas de jogo, não é? De horas de jogo, porque depois aí começa a ver-se a intensidade dele, a boa agressividade que ele tem, portanto, é qualidade, é técnica e agressividade, que é muita característica do Otávio. Concordo. E o golo dele foi um bocadinho a imagem de marca dele mesmo. Pronto, na segunda parte, de facto, o Aboubakar fez os golos da primeira parte, fez o segundo também um belíssimo gol de uma execução muito perfeita em termos de cabeça, né? E aí acho que o Porto foi muito inteligente. Acho que esse até podia dizer quase que é o momento do jogo que o Porto marca o primeiro, o Lusitano ainda está ali um bocado atarantado, não é? E o Porto o dá logo muito bem a rasgar, segundo gol, quase a machadada, a machadada logo ali, 2 golos de rajada, quer dizer, uma equipa que até se está a aguentar, desmenora ali. E o Sérgio a dar este sinal que tu falaste, de facto, acho que é essa a marca do jogo. A grande marca do jogo é: não estamos aqui para brincar, nós queremos ganhar esta competição. Queremos ganhar esta competição. E ele só vai mexer na equipa quando há o terceiro golo. Nem é quando se entra na segunda parte. E muito bem. Na segunda parte só entrou, acho eu, o Galeno logo. Entrou logo o Galeno com a saída do Brahim. Com a saída do Brahim. Mas de facto, só depois do terceiro golo, então é que vem o Luizão, no caso. Dá o lugar à pequenada, não é? Passa a expressão. Portanto, o Galeno já estava entre o Luizão, depois mais tarde o Jorge Fernandes. E de facto, o Galeno também faz um belíssimo jogo. O Luizão também. Bom. Em tudo, sempre que tocou na bola, tocou bem. Também esteve jogador bem. Com muita presença física, porque ele de facto fisicamente é pujante, mas com muita vontade. Gostei muito de ver. E o Galeno é um jogador que a gente já vai conhecendo melhor e que também fez a pré-época com o Porto. E acho que, por exemplo, é um jogador que tentou agarrar muito mais a oportunidade do que muitos outros. E põe-se cá neste lote o próprio Hernani, que pareceu um bocado desanimado. E tudo. E acho que o Sérgio ao fim tenta ganhá-lo muito bem ao pô-lo ali na roda a falar, mas acho que é um jogador que se calhar está um bocadinho a duvidar das suas próprias capacidades um pouco descrente, até se viu uma bela maneira como não festejou. E o Galeno aí acho que deu uma resposta, mesmo tendo falhado aquele golo um bocado de forma escandalosa quando passa já pelo guarda-redes, mas faz uma desmarcação muito boa. Sai em profundidade muito bem e acho que eu gostei muito. Foi um jogador, na segunda parte, acho que foi o jogador que eu mais gostei de ver no Porto. Acho que para nós é natural este tipo de atitude, mas de facto, comparativamente com épocas recentes do Porto, isto é uma mudança radical, porque o Futebol Clube do Porto, se calhar, até era daqueles jogos que até começou a falhar, criando muitas oportunidades, mas que se calhar depois se enervava, se calhar depois caía num jogo pastoso, num jogo de dificuldade, mas o Porto não se dificulta a si próprio. O Porto procura, porque põe muita gente a atacar, muita gente na zona de concretização, e há de facto sempre aquela atitude, aquela intensidade. E não se intranquiliza. Esta equipa o ano passado, então naquela fase dos 0-0, se começasse o jogo como começou hoje, ia ser um bico de obra para a bola entrar, se calhar. E eu até recordo, para dar aí mais uma chega ao que tu dizes, recordar o jogo do ano passado no Gafanha, que já agora aproveito para cumprimentar, que eu sei que eles são seguidores do nosso canal, o jogo no Gafanha, que o Porto ganha por 3-0, se bem me recordo. O Porto faz um jogo, é uma diferença abismal, quer dizer, é um jogo muito mais apagado comparativamente a este, quer dizer, mas não é só pelos 3, ali foram 3, aqui foram 6, não é por aí. Não tem a ver com isso. É a forma como o Porto joga, a alegria com que o Porto joga e a intensidade que o Porto pôs em campo, é completamente diferente. E a seriedade com que é encarado o jogo, sem dúvida. E até se viu isso nas declarações do próprio André no final, na flash interview. Mais uma vez também de
de facto de enaltecer o apoio fantástico daquela mole humana que esteve, não é? 4.000 ou 5.000 adeptos num jogo de taça à sexta-feira à noite, Mar azul em grande. Mar Azul do Porto, num estádio que também é azul. E mais uma vez, de realçar de facto a gestão que eu acho notável, meticulosa, de grande qualidade, que está a fazer a gestão das motivações, a gestão das emoções do Sérgio Conceição. Porque ele está a gerir muito bem, não, para além de estar a gerir muito bem os jogadores que normalmente jogam, está a gerir muito bem os jogadores que quase não jogam. E eles entram como se até estivessem, normalmente fossem chamados mais vezes. Porque na verdade são chamados mais vezes até no espírito que partilham com o resto do grupo. E portanto, quando aparece um Sérgio, agora tens que jogar um jogo da Liga dos Campeões, um Sérgio Oliveira, ele joga àquele nível. Sem nunca ter jogado. Sem nunca ter jogado. E portanto, hoje também aconteceu um bocadinho isso. O próprio Hernani entrou muitíssimo bem. Entrou muito bem. Entrou muito bem. E é um jogador de uma técnica primorosa. Como ele recebe as bolas que vêm pelo ar e com uma suplesse de facto a paras, põe-nas ali logo no chão, um bocadinho quase como o Brahimi, não é? E ele já o ano passado marcou lá um golaço. Creio que até acho que foi considerado o melhor golo do campeonato ano passado, o Hernani, pelo Guimarães lá contra o Belenenses. E eu também há um jogador que eu queria falar, que também acho que de facto está ali um corpo um bocado estranho, que tu também já tens referido isso, que é o Reis. A gente até quando há aquela suspeita de lesão do Marcano, que espero já agora mesmo que não tenha sido nada, a gente pôs ali um bocado as mãos à cabeça. Entrando o Reis, é um jogador que eu não consigo confiar. Coitado, eu até posso estar a ser mesmo injusto, ele pode estar com melhor comportamento e atitude. Mas é um jogador também... na seleção do México tem jogado. Agora, dá-me a ideia que ele anda com a cabeça noutro lugar, ou não quer ficar, ou acha que vai ser um suplente e portanto isso não chega para ele. Pois é. E curiosamente os outros suplentes que acham que são tão importantes como os titularíssimos, e ele não está nesse espírito. Não parece. Não parece estar. Mas de resto, de facto, um balanço imensamente positivo, como foi imenso o Mar Azul, como foi imensa a atitude. E um bom regresso depois das praias das seleções, que é sempre complicado. Também importante, e de facto a seriedade, volto a pôr a tónica nisto, a seriedade com que o Futebol Clube do Porto encara um jogo de taça como se fosse de facto uma final, como se fosse o jogo mais importante do campeonato. Nós temos que nos voltar a habituar a que isto é o Futebol Clube do Porto. Nós já nem estávamos habituados que isto fosse Futebol Clube do Porto. Isto a nós parece-nos estranho, mas acho que com este caminho vamos voltar a achar isto normal, porque isto é o Porto, esta atitude e esta seriedade e este respeito. Acho que a melhor forma de respeitar o adversário é dar o máximo. Sim. Não é? E acho que isso que é imparável, não é modificável. O Porto pode vir a perder jogos, pode vir a ter exibições menos conseguidas. E a perder, infelizmente. Claro, mas esta atitude acho que está a ganho e a equipa está de facto com um espírito notável e temos que tirar o chapéu ao Sérgio, que é de facto o treinador certo, né, para este clube. Está com todo o mérito a fazer um grande trabalho e os resultados vêm-se. Já agora só uma pequenina nota para acabar, da arbitragem, que não, quase nem há a falar, mas há ali entradas do Lusitano que eram claramente para ser punidas com cartão amarelo, não digo nenhuma para vermelho, mas para amarelo, e há um penalti claríssimo sobre o Otávio. Um ou dois, até que houve uma mão também, mas esse sobre o Otávio acho que sobre o Otávio é completamente arrancado do chão, uma entrada até agressiva e não ser penalti, mas também, quer dizer, acho que aqui a pessoa diz, pronto, também se compreende que é um jogo para a taça, coitado do Lusitano, mas as regras são para serem cumpridas e acho mas globalmente foi uma boa arbitragem também, não posso dizer que não foi. E o que eu queria dizer, há também uma falta ao fim inventada. Para ver se dava o golito da festa ao Lusitano, do Ricardo Pereira, que não sei que falta que foi aquela, mas pronto, acho que está assim terminado. Balanço muito positivo, o Futebol do Porto tem grande, o Futebol do Porto, há Futebol do Porto com a marca do seu treinador.
Está assim então terminada mais uma análise. Não se esqueçam, se estiverem nos ouvir pelo iTunes, de fazer estrelas, deixem o vosso comentário, e pelo YouTube igual. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram. Vejam também o nosso vídeo de anúncio do que é ser um dragão autêntico. Vejam se identificam, acompanhem, nos partilhem, façam gostos e estaremos de volta agora para a análise a um jogo da Champions, um embate que será decisivo com o Leipzig. Portanto, até lá. Até lá.